pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, o Anderson de Oliveira, apresentando para você mais um Connectors Podcast. Juntamente comigo está minha esposa Liliane Miranda Lima de Oliveira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso Connectors Podcast. Estou muito feliz de estar aqui apresentando o Connectors Podcast mais uma vez para você. Antes de mais nada, você já sabe o que eu vou pedir, hein? Dá um coração aqui. Dá um like nesse vídeo aqui. Sabe, coloca comentários aqui pra gente lá, porque eu amo ler os comentários de vocês no vídeo. E compartilha mesmo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida e na vida de quem você vai compartilhar. É isso aí, com certeza. Vai ser algo sensacional, vai acrescentar muito, contribuir muito Com cada um de vocês. E olha só lembrando, você já sabe até que eu vou falar. Você que precisa comprar livros, bíblias em língua portuguesa, tem a Gerazim Books, que é uma livraria, biblioteca ou livraria, gente? Livraria, biblioteca, livraria, entendeu? Eu Livraria. Esqueço. Uma livraria, é isso aí, mas tá valendo, é isso que tá valendo. Uma livraria que tem produtos, comentários, material para escola dominical, livros, diversos livros teológicos, livros de devocionais para você que quer ler um bom livro, você quer comentários teológicos, material teológico, dicionário, entre em contato lá com a Gerazim Book, a descrição vai estar aqui embaixo. É isso aí. E lembrando que a loja física deles fica em Boston, mas eles enviam material para todos os Estados Unidos. Então, se você gostaria de ter livros maravilhosos, entre em contato com a Priscila. Toda a descrição vai estar aqui no vídeo, tá bom? E eles enviam aí na porta da sua casa, caso você more em outro estado. E se você mora também em Massachusetts, pode fazer encomenda por telefone. Massachusetts. Que eles entregam para você. É isso aí. E olha só. Deixa eu falar uma coisa muito, mas muito séria pra você agora. Quero saber de você que tá aqui me assistindo, quem nunca falou assim: ah, Deus, até quando? Ah, não, Deus, pelo amor de Deus, de novo, até quando? Não aguento mais essa situação. Até quando, Deus? Quem de vocês já falou isso? Você já falou isso? Eu? Olha, eu tenho certeza que ou melhor dizendo, o que eu mais falo, principalmente quando você está em aperto, em apuro. Quem que nunca passou por apuro, por momentos difíceis na vida? Sim. Sabe? Principalmente esses últimos anos, depois da pandemia, no tempo da pandemia, foi um tempo onde que eu creio que muitas pessoas falaram: Deus, até quando? Até quando? Porque a pandemia, que era para ser um tempo, né? É aqueles 40 dias que se tornou um ano e pouco, que não acabava mais, muita gente trancada dentro de casa. Foi um cenário realmente de horror. E tenho certeza que muita gente dobrou o joelho e falou assim, olhou pro céu e falou assim: Deus, até quando vai ser isso? Até quando eu vou passar por isso? Ou não só a pandemia, né? Tantas outras situações. Tantas dificuldades, momentos Exatamente. da vida que a vida nos traz pra gente, pro ser humano em si, que nós queremos ter uma resposta, queremos ter uma solução para essa situação difícil, e você olha pro céu e você quer uma resposta e você não tem essa resposta. Exatamente, muitas das vezes você não tem resposta. Você fala assim: Deus, até quando? Ai, não, pera, quero que o Senhor me responda agora. Oh, Deus, isso, por favor, onde é que o Senhor tá? Que o Senhor não me responde. Às vezes a gente não tem resposta e fica essa angústia no coração. E mais uma vez você se pergunta: Deus, até quando? Yes. Mas por que vocês estão falando isso? Porque o texto que a gente vai expor para vocês hoje é o Salmos. Salmos 13. Oração e proteção. Eu vou ler para vocês. E não pula o vídeo, hein, gente? Porque esse Salmos aqui é lindo demais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só, Salmos 13. Até quando, Senhor? Salmo já começa assim, até quando? Até quando, Senhor? Tu esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o seu rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta a mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Gente, olha a angústia que Davi estava aqui. Para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegram com a minha derrota. Mas aqui muda tudo. Mas eu confio na sua misericórdia.
Meu coração se alegra na sua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Uau! É um salmo que chega até aquele frio na barriga e depois você volta a respirar. Sim, Davi estava aqui em desespero. Acho que não tem nem como descrever uma angústia de morte. Tanto que ele fala mesmo, né? Que para que eu não durma o sono da morte. Estava numa angústia terrível. Então, gatinha, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que os salmos ele era cantado. Sim. Os salmos ele era cantado. E quem que exclama essa palavra até quando? Ninguém está falando isso calmo, sereno, tranquilo, suave, Não tomando estamos falando um como eu acabei de suco. ler aqui para vocês. Não. Quem fala essa palavra até quando, quem exclama essa palavra até quando, é alguém que está automaticamente necessitado. A pessoa está puro, a pessoa está em apuro, a pessoa está em aperto. Quem grita até quando? Até quando, ó Deus? Até quando? Por exemplo, quando minha mãe ia me corrigir, eu cometia algo errado. E era uma prática errada que eu fazia constante quando criança. Toda criança faz. O que minha mãe falava comigo? Até quando você não vai me obedecer? Quando você usa essa expressão, essa frase de até quando, você não está calmo. Ainda mais aqui, que Davi começa dizendo no Salmo assim, até quando, ó Deus, para sempre te esquecerá de mim? É alguém que está em apuro, é alguém que está se sentindo abandonado, é alguém que está se sentindo sozinho no meu caos. O Davi ele não economiza palavras de desespero nesse texto. Não Ele vai. não economiza, ele fala assim, Deus, até quando? É desesperador. Eu imagino assim, ó, eu na minha cabeça, sabe? Porque eu gosto de imaginar as coisas. Eu leio o texto, eu gosto de imaginar o cenário que Davi tava ali. Eu imagino o Davi assim, rasgando a sua roupa, sabe? Se prostrando de joelhos, clamando, gritando, chorando, jogando pó na sua cara, jogando cinza no seu corpo, falando, Deus, pelo amor, até quando? Well, aí é sua imaginação. A Bíblia não tá a Bíblia não dizendo fala, gente. A minha imaginação, eu imagino isso. Porque eu lendo isso aqui, eu consigo imaginar o desespero. Ninguém que fala tantas vezes, até quando? Do 13 ali, do 1 até o 4, sabe? Desesperado. Deus, até quando que os meus inimigos, tipo assim, que os meus adversários vão rir de mim? Olha só, quando a gente tá vendo esse texto, esse salmo ele é dividido por 3 estrofes. Como o salmo é cantado, a gente vê primeiro Davi falando assim, Deus, até quando? Até quando, Senhor? Para sempre esquecerá de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Olha só, isso aqui é uma loucura, que Davi está clamando a Deus, primeiro ele fala, Deus, até quando? Esquecerá de mim? Até quando esconderá de mim o meu rosto? Será que você que está aí ouvindo a gente, será que você já passou por isso? Você está clamando, pedindo a Deus, pedindo uma resposta, está em apuro. E parece que Deus escondeu de você. Virou o rosto pra você. Deus afastou o rosto de você. Quando Davi está dizendo essa expressão que Deus afastou o rosto, é nessa questão da linguagem do mundo antigo que Deus estava provando aquilo que estava passando. Um exemplo, por exemplo, quando um rei permitia que o filho ia passar por alguma punição, o rei virava o rosto e deixava o filho passar pelaquela situação. Ou seja, Deus, eu estou abandonado. Você me abandonou. Sim. E Davi está assim. Até quando? Sim, é só pra concluir ali do mundo antigo que você falou. O rei virava o rosto, ó, eu vou punir meu filho. E o rei virava o rosto, mas ele virava. Por que ele fazia por que ele fazia esse ato de virar o rosto pra não ver o filho dele sofrer? Passar por aquela situação. Pra passar por aquela situação. Porque se ele vê, o rei tem autoridade de falar assim, não. Deixava o certo. Para. Quando o filho passava pelaquela correção que tinha todas as questões da hierarquia do mundo antigo, ele permitia que o seu servo deixava o filho passar pelaquela correção, pelaquela punição. Então o rei fazia. Virava o rosto. Porque o rei como pai, ele não suportaria ver o filho sofrer tanto e ele ia impedir. Se ele visse, ele falasse assim, não faça isso com meu filho. Por isso que ele pegava, ele sabia que tinha que corrigir, nesse caso da história. Por isso que ele virava o rosto e deixava o certo corrigir, pra ele não ter que ver e não ter que impedir. E entre aspas aí, por isso que quando a gente lá na cruz do Calvário, fazendo a ligação já que lá no início, lá no Novo Testamento, que quando Jesus
ele estava sendo crucificado, que é que Deus virou sua face e permitiu Jesus passar por aquilo ali. Ou seja, que o Pai permitiu o Filho passar pelaquela punição por nossos pecados. Aqui eu fiz só uma ligação que a gente não podia deixar essa brecha. Passar. Mas o texto aqui que a gente lê em Salmos, ele é cantado em 3 estrofes. Primeira coisa, alguns estudiosos diz que esse salmo foi escrito que a punição que Davi estava correndo no momento de Saul, quando Saul estava perseguindo Davi. E a gente vê um homem que já tinha sido ungido a rei, um homem que já tinha matado Golias. Ele em si já era o rei de Israel ungido, não assumia o trono ainda. Portanto, ele estava passando um momento de aflição, de angústia na sua vida. E esse momento de angústia, ele estava naquele momento terrível que ele estava se sentindo sozinho. Ele estava desesperado, gritando para Deus. Até quando? Será que você já... Tu já gritou assim, gatinha? Até quando? Nossa, Deus, muitas vezes. Aí de gritar e desesperar. Eu já sou muito dramática por si só. Então, minha filha, quando o negócio realmente é feio, que eu não precisa nem de drama pra piorar, daí a gente fala assim, Deus, pelo amor de Deus, até quando? Gente, engraçado que quando você lê Salmos, quando você lê isso aqui, Deus, até quando... Se você realmente prestar atenção em cada palavra que Davi fala, chega a doer até o coração de quem tá lendo isso daqui. Sim, porque quando você chega no versículo 2, o número 2, ele diz assim, até quando? Relutarei dia após dia com tristeza em meu coração, até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim. Olha só, ele está falando o seguinte, até quando? Que ele vai caminhar dia após dia com tristeza em seu coração, com amargura no seu coração. Até quando? E mais, o inimigo dele vai prevalecer sobre ele, vai triunfar, se triunfar, vai prevalecer, está vencendo sobre ele. Outras versões vão dizer, vai estar rindo sobre mim. Até quando, Deus? Gente, isso aqui é uma pessoa que está muito angustiada. Sim, até que no 4 fala assim, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e meus adversários não se alegram com a minha derrota. Ele já não estava aguentando mais, Davi. Não, gatinho, ele já estava completamente, Davi estava completamente desesperado. Esses salmos aqui é de alguém que está completamente desesperado. Esse salmo aqui é uma oração, é um clamor, é um lamento de quem não sabe o que fazer, de alguém que precisa de uma resposta rápida, de alguém que precisa de uma intervenção divina rápida. Alguém fala assim, olha, eu preciso de algo agora e essa intervenção precisa ser de Deus. Como que a minha fé está estabelecida em Deus? Eu pergunto, Deus, até quando? Será que você está me vendo? Será, Deus, que você escondeu de mim a sua face? Será que, Deus... Por que eu não estou vendo o seu agir, eu não estou vendo, não estou conseguindo ver, encontrar a luz do fim do túnel? E a grande questão que ele diga é, até quando? Que o meu inimigo está prevalecendo sobre mim, ele está rindo sobre mim. Sim, mas quando você continua lendo, lá no versículo 5, tudo muda. Nem parece que é a mesma pessoa. É uma mudança tão dramática, tão drástica do 4 pro 5 que você fala assim, não, peraí, deixa eu voltar e ler de novo. Porque lá no versículo 5, gente, olha o que Davi fala. Mas eu confio na sua misericórdia. Meu coração se alegra na sua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Não, peraí. Como assim? Cadê o Davi que tava ali desesperado, jogando pó na sua cara, gente? Só imaginando aqui. Gritando, porque o meu inimigo, até quando, Senhor, meu inimigo vai rir de mim e tudo mais. Isso ele fala no 4. Daí no 5, ele fala assim, mas eu confio na sua misericórdia. Aqui mostra um camarada muito crente. Porque isso aqui é só pra louco. Pra gente for parar pra entender esse texto aqui. Isso dá nem pra entender. Só pra louco. Por quê? Aqui, primeiro, Davi não estava jogando pó na sua cara. Aqui, Davi não estava em estado de humilhação. Ele estava em uma lamentação, um desespero. Aqui ele não tinha... Ele estava em desespero, precisando de um agir de Deus. Sim. Davi, primeiro, ele começa... O Salmo começa com ele desesperado, clamando a Deus para Deus intervir uma situação que ele passava na sua vida.
Esses salmos aqui é de alguém que está completamente em apuro. Como eu já passei na minha vida. Mas o que muda nesses salmos aqui do versículo, no número 5 a seguir, é que Davi, ele no meio do choro, no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, no meio dele não ouvir a voz de Deus, o que muda aqui, Liliane, é isso aqui, olha, que você não está vendo Deus responder Davi. O Salmo não mostra Deus responder Davi, por ao contrário. O Salmo começa no número 1, Davi o quê? Clamando. Clamando. Número 2, Clamando. 3, pedindo misericórdia, desesperado. clamando. No 3 você fala assim, olha, os meus inimigos estão festejando a minha morte. Outras versões vai dizer, estou me sentindo como se estivesse no Sheol. Isso aí tudo se considera a morte. É, o texto que a gente leu na versão atualizada fala que ele já estava se sentindo como se estivesse o quê? No fundo do abismo, já estava morto. Estava morto em vida, algo assim. Pra você ter ideia. Estava num sentimento assim indescritível. Estava com o seu emocional sofrendo, desesperado. O que muda no Salmo é o versículo 5, que é o quê? Mesmo Davi não recebendo nenhuma confirmação divina, mesmo Davi não recebendo nenhuma voz divina, nenhuma direção divina, Davi não recebeu nenhuma voz de Deus dizendo que estava com ele, que estava vendo ele, que estava direcionando ele. Portanto, Davi ele muda os salmos e ele fala assim, ó, eu, porém, confio em teu amor e o meu coração exalta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Gente, isso aqui é alguém que no meio do sofrimento, alguém que no meio da dor, alguém que estava sofrendo, estava amargurado, alguém que estava vivo, mas já se considerando como já estivesse morto. Ele para tudo de clamar, para tudo de murmurar, para tudo de lamentar o seu sofrimento. Ele começa o quê? A engrandecer. Adorar a Deus. Sim. Ele fala assim, olha só, eu, porém, confio em seu amor. Mesmo ele sofrendo, ele fala, Deus, eu confio em seu amor. E o meu coração exalta a tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Ele expressa a adoração a Deus, expressa misericórdia. Não misericórdia, mas adoração ao Senhor. Louvor a Deus no meu sofrimento. No meio do sofrimento. Ele expressa louvor, ele expressa Deus. Tipo assim, graças a Deus pelo Senhor. Ele exalta Deus, por mais que ele estava em meio ao sofrimento. Ele estava em meio à dor. Ele estava em meio à situação difícil. Davi, ele muda os Salmos 13, dizendo com os seus últimos 2 versos, ele exaltando e glorificando ao Senhor, mesmo no meio do sofrimento, Davi, ele clama a Deus. Sim, o Salmos começa com uma nota de angústia e de sofrimento, mas termina com fala assim, Deus, meio que fala assim, Deus, muito obrigada. Porque eu sei que o Senhor tá me ouvindo, quase isso. Deus, eu sei que a tua misericórdia é grande, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é grandioso. Cantarei ao Senhor porque Ele tem me feito muito bem. Como alguém que fala que o Senhor tem feito muito bem, Em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento. Em meio ali. Não, é nem sofrimento, gente. É mais do que isso. Porque a expressão que Davi mostra aqui nesse texto é um desespero indescritível. É algo assim que parece que tá querendo pegar o coração dele assim, coração deslacerado. No meio disso, desse sofrimento, dessa angústia, desse desespero todo, ele termina esses salmos falando assim. Esse versículo 13 falando assim: o Senhor me tem feito muito bem. Parece que é uma pessoa que já tá alegre, já tá calma, já tá falando assim, Deus, eu sei que o Senhor tá no controle, eu sei que o Senhor tá no controle da minha vida, sabe? Eu sei que eu tô desesperado, mas o Senhor vai tomar alguma providência. Alguém que tá confiando no Senhor. Oliviane, muitos de nós não gostamos de ouvir a palavra que Deus está no controle no momento da dificuldade. É difícil. É difícil ouvir. Você ouvir, Deus está no controle no meio da dificuldade. Na verdade, quando tá passando uma dificuldade que tu não quer ouvir, é isso, né? A palavra que você não quer ouvir é que Deus está no controle. Por mais que você saiba que Deus tem o controle de tudo, mas você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Portanto, a confiança de Davi estava tão estabelecida em Deus que por mais que Davi estava em um momento difícil, ele começa os salmos reclamando, murmurando. Ele começa os salmos reclamando porque ele se sentia só. Não é errado você, às vezes, você está dobrar seu joelho e perguntar a Deus até quando? Deus, eu não aguento mais por esse problema. Deus, eu não aguento mais essa situação.
Não é errado. Você está vendo que a Bíblia está narrando aqui que Davi fez. Sim. Os Salmos aqui está narrando isso. Alguém que estava em profundo sofrimento está exclamando, gritando desesperadamente, procurando um socorro, precisando de um alívio. Ele estava sentindo sozinho, ele estava precisando que Deus se manifestava de alguma forma para ele. Mas Deus não manifestou. O Salmo encerra com nenhum momento Deus se manifestando. Portanto, o Salmo vai encerrar com a mesma pessoa que está desesperadamente precisando de uma resposta que vem de Deus. Ele muda completamente os seus versos agora, dizendo, olha só, eu confio em teu amor. No meio do sofrimento ele está dizendo assim, olha, eu confio em teu amor. Em ti. E o meu coração exalta a tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tens feito. No meio do sofrimento, Davi ele para, em vez de continuar murmurando, reclamando, ele exalta a Deus. Sim, que é o que é mais difícil, né? Que é o que é mais difícil. Você, no meio de tudo, no meio do sofrimento, você, no meio de tudo, glorificar a Deus. Por exemplo... Sabe por que Davi fez isso? Por que Davi? Porque Davi ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Davi, ele conhecia o seu Deus. Então, por isso que Davi, ele continuou, mesmo que ele reclamou, ele expôs a sua dor, ele orou, ele lamentou o seu sofrimento. Portanto, ele não deixou, no meio do seu sofrimento, de confiar em seu Deus. Porque, por exemplo, quando você vê uma pessoa, né, que Deus o livre, que isso não aconteça com você, nem com a gente que tá aqui, mas você perde um ente querido. Você perde alguém que você ama muito, 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 muito. No meio daquele sofrimento, daquela perca, daquela angústia, daquele coração assim que não tem palavras que consiga fazer com que você se sinta melhor. Mas no meio disso tudo, fala assim, Deus, eu sei que o Senhor tá no controle de tudo. É dificílimo, meu Deus do céu, não consigo nem imaginar. Ô Liliane, esses salmos aqui, ele tá dizendo até mais que estava no controle. Ele só não para que Deus estava no controle. Ele exalta a Deus. Ele louva a Deus. Imagina, ele confia no amor de Deus. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo assim? Olha só. Ele começa a clamar a Deus, falando, Deus, olha, você esqueceu, você virou o rosto sobre mim, os meus inimigos estão rindo. Ele está murmurando com Deus. Mas no meio de tudo isso ele fala assim, olha, eu confio em seu amor. E o meu coração exalta a tua salvação. Espera aí. Davi falava assim, olha, por mais que parece que eu estou sozinho, que eu não consigo ver a luz no fim do túnel, eu confio no seu amor, o teu amor é grande para me livrar. O teu amor é grande para me salvar. Os meus inimigos que estão zombando de mim, o meu inimigo que quer me matar, a morte que parece que eu já estou morto, melhor dizendo, parece que estou vivendo, mas já minhas vidas em morte, eu confio em ti, eu sei que o seu amor é grande para me salvar. Ele muda. E eu com isso, olha, no meio do sofrimento, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Gente, que bem que estava acontecendo com o Davi aqui? O texto não mostra. Não, aqui não estava acontecendo bem. Aqui Davi estava... Sim, não mostra nada. Não tem nada estava em sofrimento. Mas no meio do sofrimento, ele encontra palavra de exaltação e fala que Deus está fazendo bem para ele, que Deus, ele sabia do amor de Deus, ele sabia do cuidado que Deus tinha por ele sabia que Deus é a salvação que ele poderia confiar. Eu continuo dizendo, até quando, Deus? Até quando? Várias questões da minha vida que eu preciso de uma resposta. Não sei. Mas no meio desse até quando, da resposta que eu não tenho de Deus, dessa intervenção de Deus, eu continuo louvando e exaltando, dizendo que o Deus, ele é o Deus de amor e que é o Deus que eu confio, que ele é o Deus que me deu a minha salvação. Sim, que eu cantarei ao Senhor pelo bem que ele tem me feito. Até quando, Deus? Eu não sei até quando. Eu não sei até quando Deus vai permitir com que você que está assistindo a gente passe pela situação que você está passando agora. Às vezes você está vendo esse podcast chega para você
de uma maneira super inesperada. A gente não sabe como vai chegar esse vídeo até você. Mas, quem sabe, numa dessas, você tá falando assim, poxa, Deus, tô passando por isso. Pô, Deus, que injustiça. Nossa Senhora, até quando? Mas no meio de até quando, para um pouquinho e agradeça a Deus. Fala assim, Deus, muito obrigada pelo bem que o Senhor tem feito. Não fica olhando só a circunstância, olha todo em volta. Deus é muito maior do que qualquer dificuldade que você possa enfrentar. Sim, se perguntar, falar assim, poxa, Anderson, qual o bem que estava acontecendo com Davi? Uma pergunta que a gente pode fazer. Claro. Que bem estava acontecendo com Davi no meio desse sofrimento? Ok, alguns estudiosos dizem que ele estava fugindo por conta de Saul. Outros falam que por conta de quando seu filho Absalão queria matar, ele escreveu esse salmo. A questão agora é que a gente vê um homem. Ele estava em apuro. Ele estava fugindo. Ele estava tentando salvar a sua vida. E no meio desse sofrimento, que ele reclama com Deus, precisando de uma resposta, precisando de um conforto que vinha de Deus, ele encontra palavras de adoração. É difícil adorar a Deus em meu sofrimento. É difícil, Liliane, isso é dificílimo. Você louvar a Deus em meio à dor. Se alguém falar assim, poxa, é fácil. Não, desculpa. Eu sou crente, sou cristão, eu creio em Deus, eu acredito na Bíblia, Sim. sabe? Mas em meio ao sofrimento, em meio à dor, é difícil. Se alguém falar que é fácil, mentira. Mas a vida do cristão é assim, mesmo em meio ao sofrimento. Quando a minha boca trava, que eu não consigo dizer a palavra de louvor a Deus, mesmo você, quando a sua boca estiver tremendo, a sua carne com dor, mesmo quando você olha para a direita, para a esquerda, você não consegue ver saída. Louve a Deus. Agradece a Deus. Porque o amor de Deus é soberano. É tão grande que no meio do sofrimento, por mais que você não consegue ver que Deus está com você, que Deus está vendo você, que Deus está cuidando de você, mesmo no silêncio de Deus, temos o cuidado de Deus. E Davi consegue entender isso nos Salmos. Por isso que essa mudança de linguagem, por isso que essa mudança de brusca lamento, até, né? É até brusca. Não temos nenhum preparo para essa mudança. Não, tá ali quase chorando junto. Davi, de repente, peraí, mas eu confio no Senhor. Hã? Eu acho que eu troquei o texto, peraí, deixa eu ler de novo. Mas eu confio na sua misericórdia e meu coração se alegra na sua salvação. Seu número 5 e número 6. Muda toda a linguagem do texto. Tá ali 1, 2, o 3, o 4 clamando. O 5, 6 muda tudo no texto. Muda tudo no texto. Olha só, Exatamente. você que está aí do outro lado acompanhando a gente aqui no Conectos Podcast, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você se encontra hoje que você está ouvindo esse podcast. Se você está como Davi, como o salmo que a gente leu, precisando de um socorro, precisando de uma resposta, pedindo Deus até quando? Está clamando, está exclamando alto, gritando alto, e você não está tendo essa resposta. Eu não sei quando você vai ter essa resposta que você precisa, mas saiba que esse podcast, a gente expôs esse texto hoje aqui, fizemos um devocional, um panorama sobre esse texto, para dizer para você que mesmo no meio da dor, pare e louve a Deus. É difícil? Eu sei que é. Não é fácil. Mas encontre a palavra que você venha confiar no seu Deus. Porque por mais que Ele não está te respondendo, que parece que você está sozinho, Ele está te vendo. E que o seu até quando venha ter a resposta da pergunta daquilo que você precisa para Deus. Eu espero muito que você tenha gostado desse podcast, que tenha feito você realmente refletir, realmente pensar. Principalmente você que está numa situação difícil. Se você está nessa situação de até quando, eu espero muito que você chegue lá no versículo 5 e fale assim, mas Deus, eu confio na sua misericórdia, porque ela é infinita, ela é grande, ela é linda, ela é perfeita. Tá bom? Eu espero muito de coração que isso chegue aí no coração de cada um de vocês. E se você não está nessa situação, saiba que a vida nos proporciona momentos bons e ruins. Momentos que a gente olha para o céu e fala, Deus, até quando? Quando? E a gente não tem resposta. Saiba que mesmo se você estiver nessa situação,
encontra força. Que esse vídeo venha dar pra você a força que venha levar você a adorar a Deus nesse momento difícil. Até quando, Deus? Eu não sei, mas eu sei que Deus é um Deus de amor e Ele é o Deus da minha salvação. É isso aí. Então é isso, gente. Espero muito demais que vocês tenham gostado desse podcast. Foi um devocional, um panorama, como o Anderson falou, aqui do versículo 13, mas foi feito com muito carinho pra você, pra realmente tocar o coraçãozinho de cada um de Para vocês, você tá bom? ouvir Deus através desse podcast, desse bate-papo que a gente teve aqui, tá bem? Por isso que nós estamos aqui com esse objetivo. E é isso aí, ó. Um beijo gigante no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E se você tá nessa fase de até quando, espero muito que você chegue lá no versículo 5 e agradeça a Deus. E se você tá na fase de agradecimento a Deus, glória a Deus por isso. Porque você já passou nessa fase de até quando. E você viu uma luz no fim do túnel. E você realmente percebeu que Deus tem o controle de absolutamente tudo, mesmo nas situações difíceis. Tá bom, gente? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que está aí com a gente. Você da China que acompanha a gente pelo Spotify, muito obrigado. Chegamos a 100 inscritos no Spotify. Uhul! Top demais. Você que está aí acompanhando a gente, muito obrigado. Compartilha esse vídeo no Instagram. Você que acompanha a gente no Instagram. Você que está no YouTube, dá share, inscreve no canal. Você do Spotify também ajuda a gente a compartilhar essa mensagem. Que às vezes você que está aí do outro lado está clamando alto. Até quando, Deus, esse vídeo venha ser o bálsamo para você hoje. Que venha dar para você a força que você precisa para você adorar a Deus em meio ao sofrimento. E que você venha entender que Deus, Ele é a sua salvação. Ele é o Deus de amor. E por mais que pareça que Deus não está te vendo, Ele não está te respondendo, Deus está com você. É isso aí. Está sim, com certeza, Deus está com você, mas você tem que responder assim, ouvido o quanto você acabou de falar, tem que falar assim, não tá não. Tá sim, tá? Eu tenho certeza que tá. Deus tá no controle de tudo, da minha, da vida do Anderson, da sua vida que tá nos assistindo, tá bom, gente? Mais uma vez, um beijo gigantesco no coração de cada um de vocês. Continue aqui com a gente, que você faz o nosso podcast crescer cada vez mais. E isso eu agradeço demais. Você compartilha esse vídeo com a pessoa que tá nessa fase de até quando, Deus. Que eu tenho certeza que isso vai acrescentar demais, vai trazer um alívio no coração dessa pessoa. É isso aí, pessoal. Eu tenho certeza que através desse vídeo, como eu repetindo o que eu falei anterior, que você venha ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. E ficamos por aqui. Tchau, tchau.